River Plate é uma grande equipe, aí não tem nem o que a gente falar aqui, né? River Plate, só no cartel de títulos, tem mais títulos do que jogos o Fortaleza tem na Libertadores, então não tem o que comparar. Mas, assim, eu acho que na essência, o que o Luca mencionou, para mim, eu concordo plenamente, certo? Em termos gerais, Mas o meu sentimento com o jogo hoje foi mais positivo do Fortaleza. Teve jogos no começo da temporada que o Fortaleza não perdeu, ou até ganhou e tal. Teve jogo que foi empate, teve jogo que foi vitória, e o Fortaleza não teve a mesma apresentação que apresentou hoje, por exemplo. Teve jogos que o Fortaleza jogou mal e saiu vencedor, jogou mal e saiu com empate. E eu e o Luca, a gente mencionava isso, né, dessas dificuldades que o Fortaleza apresentava. E para mim agora, eu já tinha falado isso no jogo contra o Cuiabá, né? Para mim está muito claro o problema do Fortaleza hoje como time. O resultado de hoje, para mim, ele é um resultado normal. Fortaleza, se conseguisse um ponto, se conseguisse uma vitória em cima do River, seria aquele jogo épico e tudo mais. Mas não é que o jogo ele se desenhou todo para o River Plate. River Plate foi melhor nos 90 minutos, não tem o que questionar. É uma melhor equipe do que o Fortaleza e também não tem nem o que questionar. Porém, o jogo ele poderia ter se desenhado de uma outra forma, né? Se o Kaiser não perde aquela primeira chance, o Moisés estava muito mais confiante no jogo de hoje, estava acertando muito mais, deu para ver uma qualidade de saída de bola melhor do Fortaleza pelo lado direito, né? Tendo Tinga dessa vez. O lado esquerdo estava demorando um pouco, até o próprio Ceballos teve uma dificuldade ali, porque a pressão do River pelo lado direito era muito bem feita. Mas quando eu digo o cenário mais positivo, eu acho que esse Fortaleza pode estar num caminho para se achar como time. Eu e o Luca, a gente mencionava isso também das outras vezes, que o Ceballos pudesse ser esse zagueiro titular pelo lado esquerdo no lugar do Tite. E me parece que isso está sendo desenhado. Zé Wellison também me parece esse jogador. E o Jussa, mesmo contra a minha vontade, eu acho que de boa parte da torcida, fez uma partida até melhor do que as últimas que vinha fazendo antes. Mas ainda é um jogador que eu ainda não está totalmente no encaixe ideal do meio de campo do Fortaleza. Então, assim, o comentário que eu faço para esse jogo o Fortaleza conseguiu apresentar nesse jogo pelo menos um nível compatível com o que eu espero do Fortaleza, principalmente com o elenco que está montado até então. Porque eu acho que o Fortaleza precisava de mais um meia, precisava, quem sabe, de mais um volante ali para dar uma qualidade, quem sabe um ala, né? Daqui a pouco a gente vai falar dos destaques. Eu tô com a sensação de que, eu não sei se é questão de ritmo, que não está 100%, mas eu acho que abdicar do Crispim num jogo como esse é um grande erro mesmo, assim, do Vojvoda. Não sei se ele está 100%, mas naquele exato momento não ter o Crispim em campo, teve umas faltas batidas pelo Capixaba no final, seja no faltas e escanteios batidos, todas na mão do Armani, com muita facilidade. Não que fosse mudar muita coisa. O Fortaleza mereceu perder, mas o Fortaleza poderia ter sido safo, vamos lá. Porque quando o Fortaleza chegou a vencer o Atlético Mineiro no ano passado, venceu o Palmeiras, cara, o Fortaleza não era a melhor equipe do que o Atlético Mineiro e não era a melhor equipe do que o Palmeiras. O Fortaleza fez jogos grandiosos, jogos memoráveis contra essas equipes. E o Fortaleza podia ter feito o mesmo com o River Plate, porque é uma equipe do mesmo patamar, hoje de um Palmeiras e de um Atlético Mineiro. Então, para você ter um jogo como esse, primeiro, você não pode cometer falhas. E o Fortaleza, já na primeira bola, o Kaiser perde um gol inacreditável. Nos dois gols que tomou, falha clamorosa, e aí, do percentual, né, dos erros principal do Pikachu, para mim nem foi falta, só para deixar claro. Mas eu acho que o Pikachu, assim, foi muito inocente achar, principalmente na casa dos caras, como se aquilo fosse dado uma falta, como é marcado no Campeonato Cearense, por exemplo. Que isso é o tipo da falta que o Fortaleza receberia se o Caucaia vai lá pressionar, ele daria falta a favor do Fortaleza. Então, assim, eu acho que foi muito inocente o Pikachu naquela jogada, principalmente num jogo desse tamanho. E a falha do segundo gol, né? O Lucas Lima desatento, como a gente estava falando, já vem acontecendo de maneira recorrente. Essa sobra de bola do Fortaleza está muito desatento e precisa corrigir. Mas, no geral, quando você olha em termos de evolução do time nos últimos jogos, foi uma partida melhor. Eu quero ver desse Fortaleza que jogou contra o River para mais. Porque eu acho que é esse Fortaleza que dá para a gente imaginar o Fortaleza fazendo uma boa campanha de Série A. Eu não digo de Libertadores, conquistar uma vaga de Libertadores, até porque
seria algo a mais a pensar, e tanto que a gente fez lá o nosso áudio guia, né? O Fortaleza, ele está naquela escala mais de meio de tabela. Em todo caso, eu acredito que o Fortaleza, na partida de hoje, ele viveu aquilo que ele nunca imaginou viver, né? Que é ter uma partida do tamanho de uma Libertadores, enfrentar o River Plate no Monumental, tem todo esse contexto. Mas, como a gente já tinha destacado aqui na própria segunda-feira, no Raiz, que, para mim, o Fortaleza já tinha perdido, entre aspas, essa eliminação, né, das oitavas de final na partida contra o Colo-Colo. Era o jogo, de fato, para o Fortaleza, e dá para ver claramente agora duas equipes, né, que são as melhores desse grupo, que é River Plate e Colo-Colo. Não é que o Fortaleza ele só vai pontuar contra, se for para pontuar, contra o Alianza Lima. Eu acho que dá para ter jogo contra o próprio River Plate aqui na Arena Castelão. E aí tudo vai depender dos contextos que aconteçam na terceira rodada. Se o River Plate ganhar do Colo-Colo, o jogo é no Chile, eu acho que é até melhor para o Fortaleza que isso aconteça, porque aí o River Plate vem mais tranquilo, digamos assim, para jogar aqui na Arena Castelão. Então, se for para ter um vencedor nesse duelo Colo-Colo e River, seria melhor que fosse o River, para o River não vir para cá tão necessitado de vencer. E, obviamente, a situação agora da Libertadores ela ficou muito mais distante de uma classificação para as oitavas de final. É isso, acontece. Fortaleza, como disse o Luca, não estava pronto para jogar a Libertadores. A gente falou isso aqui também na semana passada e praticamente deixou a classificação ficar numa situação muito mais difícil. E eu acho que agora tem que começar a pensar realmente o que vai ser desse calendário. Fortaleza tem muitos jogos. Vai ter Campeonato Cearense aí, uma final, vai ter Copa do Brasil no próximo meio de semana, um jogo importantíssimo contra o Vitória, em que ele é o favorito e precisa prevalecer nesse favoritismo, o Fortaleza tem isso em mente, e tentar vencer a primeira partida, mesmo jogando fora de casa contra o Internacional. Então o Fortaleza tem que começar a focar naquilo que é o real. Ele viveu um sonho realizado, que é a Libertadores, mas ele precisa ser ciente agora de que os jogos contra o Alianza Lima é um jogo para tentar garantir classificação para as oitavas da Sul-Americana. Se isso for acarretar ainda numa briga de Libertadores, numa última rodada, se der para vencer o Colo-Colo lá no Chile, aí você pode pensar. Mas hoje o Fortaleza tem que ser bastante frio de entender que o momento dele é foco na Série A, foco numa Copa do Brasil, que vale muito dinheiro, e aí, obviamente, ali tendo o Campeonato Cearense a disputar. Mas, em todo caso, a Libertadores, né, já foi apreciada, tanto é que mudou até o horário, só para lembrar aqui para os torcedores, a partida do Fortaleza contra o Alianza Lima, que vai ser exatamente a próxima, saiu de 9 horas para 7 horas. E, novamente, aquele horário péssimo para o torcedor chegar e tudo mais. Então, é uma situação bizarra. Que eu vou estar dando aula, mas obrigado, senhora, como é bom. Que vai me colocar no horário que eu trabalho. Fico muito feliz. Quebraram. Quebraram minhas pernas. Mas é isso. A vida é difícil, a vida é difícil. Mas é isso, Lucas. Assim, em termos gerais, era isso que eu queria falar. Eu acho que o Fortaleza ele ainda não se encontrou como time. A gente não sabe qual é o meio de campo do Fortaleza. A defesa parece estar se desenhando agora. A dupla de ataque, você tem o Moisés, mas ainda está faltando mais esse outro atacante, né? O Kaiser, ou do Romero, ou do próprio Robson, enfim, alguma combinação que ainda não está totalmente acertada. Esse Fortaleza ainda não é um time encontrado. É um time que está se encontrando ainda com o time, mas acredito que nos próximos jogos a gente possa ver possivelmente esse time mais pronto. Até para complementar uma coisa aqui, deixa eu só mais entrar. Tranquilo. Uma coisa muito importante, que o Fortaleza tem no fim de semana, para mim, o jogo mais importante dele na temporada, que é contra o Inter. O Fortaleza conseguir um bom, não falo nem vencer, conseguir um bom resultado no Beira-Rio, que já tem alguns anos, uns 2, 3 anos que o Fortaleza está batendo na trave contra Inter e contra Grêmio, agora esse ano não tem Grêmio, um resultado assim que convincente mesmo, deixou escapar algumas vitórias por lá e tudo mais, já tem alguns anos que o Fortaleza está batendo na trave. E um resultado positivo contra o Inter relaxa um pouco os ânimos, né, são 3 derrotas seguidas, porque o torcedor do Fortaleza ele critica a questão que o Fortaleza está mudando muito, mas é necessário também ao mesmo tempo, porque é uma sequência tão insana de jogos. Então, assim, a gente pode criticar o fato dele não ter rodado tanto na Copa do Nordeste, mas agora é necessária essa rodagem. E conseguir um bom resultado contra o Inter é tão necessário que dá uma tranquilidade necessária ao Fortaleza e ao Vojvoda de talvez
e um time misto contra o Vitória. Nada contra o Vitória, mas às vezes é necessário. Não tem data, não tem como jogar todo o jogo, todo não tem elenco para isso. Na verdade, nenhum time do mundo tem elenco para tá aguentando essa rotina de jogos do Fortaleza. Então, para o Fortaleza, um bom resultado no Beira-Rio daria uma tranquilidade necessária para o decorrer da temporada.